Fala galera, então vamos nós aqui com mais uma correção de prova, né, do vestibular da UNB, dos vestibulares anteriores. Hoje a gente vai resolver a prova do ano passado, né, a prova de 2018. Então eu trouxe para vocês aqui todos os itens que são relacionados à química, independente de frente, independente de conteúdo, e a gente vai passar por cada um deles e vamos resolver. Aquelas questões que merecerem cálculos, então a gente vai parar, vai resolver. E aquelas que forem mais conceituais, a gente até pode dar uma relembrada no conceito, mas a gente vai passar por elas um pouco mais rápido, para a gente também não ficar se demorando muito, né? Então pode acompanhar aí no slide a resolução da prova do vestibular da UNB de 2018. E a primeira questão, né, ela traz esse texto com essa figura desse dinossauro aí. Então ele vai falar aí que o quadro apresentado, que ilustra a cena em que um tiranossauro levanta um automóvel, foi pintado com tinta acrílica. A palavra acrílica se refere ao tipo de resina presente na tinta, dos poliacrilatos. A resina é o componente que forma o filme sólido aderido à superfície após a aplicação da tinta. Após essa aplicação, ocorre a polimerização do monômero. Então já percebem que a gente vai tratar um pouquinho sobre polímeros, o qual está inicialmente na forma líquida, e assim origina-se o filme sólido. Um exemplo de monômeros das tintas acrílicas é o metacrilato de metila, que pode ser obtido a partir da reação de esterificação do ácido metacrílico com o metanol, conforme mostrado a seguir. Então, pode voltar aqui para mim. Durante o texto, ele traz algumas ideias, né, algumas pistas de quais assuntos a gente vai ter que abordar para poder resolver esses itens. Né? Essa questão ela tem alguns itens. Então, ela já falou sobre esterificação, né, que a gente sabe que é a formação de um éster a partir de ácido carboxílico mais álcool, polímeros. Então, é isso que a gente vai trabalhar basicamente nessa questão. Então, vamos lá. Ele vai dar aqui, seguindo a questão, pode observar aí no slide, ele está dando duas tabelas. É uma tabela de entalpia padrão de formação, então vai envolver termoquímica, essa questão. E a tabela 2 é uma tabela de velocidade de reação, então também vai envolver cinética química. Tá? Então, pode continuar no slide acompanhando. Então, vamos ver o item 11. Olha o que ele diz aí. Ó. A 25 graus Celsius e 1 bar, todas as substâncias envolvidas na reação de esterificação do ácido metacrílico, aí ele falou reagentes e produtos, encontram-se no estado líquido. Como que eu vou resolver essa questão? Vou ter que voltar naquela tabela que me mostra o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. Tá? E aí eu já vou fazer uma primeira observação para você. Eu não sei como que estava lá na prova da UNB, mas a prova que está disponibilizada lá no site do SESC, que você consegue pegar para conseguir resolver, não sei se foi algum erro de impressão, de digitalização, mas aqui nessa tabela a gente tem dois errinhos aí. Ó. No metanol e no metacrilato de metila, ele está dizendo que o ponto de fusão deles é 97 e 48 respectivamente. Mas na verdade o ponto de fusão o ponto de fusão deles, ambos são negativos. Então do metanol é menos 97 e do metacrilato de metila é menos 48. Tá? Então faz essa correção aí, porque senão pode ser que a gente erre considerando os valores que estão aparecendo aí na prova. Provavelmente lá no dia da prova estava certinho. Deve ter sido alguma digitalização do SESC para o site. Mas o ponto de fusão deles é negativo. Tá? Então, ó, se a gente observar a temperatura que ele deu, que foi de 25 graus Celsius, o que a gente vai ter? Ó, se olhar o ácido metacrílico, o ponto de fusão dele é 15. E o ponto de ebulição dele é 163. Então, 25 está no meio entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Significa que a 25 ele está líquido, beleza? O metanol é a mesma coisa, ó, o ponto de fusão dele é menos 97 e o ponto de ebulição é 65, significa que A25 que está no meio do caminho, ele é líquido. Metacrilato de metila, mesma coisa, ponto de fusão menos 48, ponto de ebulição 100. O 25 que está no meio do caminho, então ele é líquido. E a água, como a gente já sabe, né, do nosso conhecimento cotidiano, ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100, então a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, a água se encontra no estado líquido, certo? Então você pode até ver como está incoerente esses valores para o metanol. Como que o ponto de fusão dele pode ser menor que o ponto de ebulição? Né? Não faz sentido. Então realmente o ponto de fusão do metanol é negativo, que nem eu estou destacando aqui para vocês. Tranquilo? Então o item 11 está correto. Todas as substâncias se encontram no estado líquido a 25 graus Celsius. Beleza. Vamos agora para o item 12. Esse vai ser um item de estequiometria, de cálculo estequiométrico. Então, ele vai requerer da gente um pouquinho de cálculo. Então, vamos lá.
Havendo metanol suficiente, a quantidade máxima de metacrilato de metila que pode ser obtida a partir de 1 kg de ácido metacrílico é superior a 1,2 kg. Se ele falou que há metanol suficiente, significa que a gente não vai ter que se preocupar em calcular. Pode vir aqui para mim a câmera. Então, se ele está falando que tem metanol suficiente, significa que eu não vou ter que me preocupar em calcular quem é reagente limitante e quem é reagente excesso. Então, volta lá na reação, que é aquele primeiro slide, que tem o texto da questão, e ele falou que o metanol é suficiente. Significa que ele não vai limitar a minha reação. Vai ter o quanto metanol que eu preciso ter. Então, eu não vou ter que me preocupar em calcular quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Conclusão da história, eu só vou ter que me preocupar com o ácido metacrílico. É ele que vai ser o meu reagente limitante. É ele que eu vou utilizar para o cálculo. Então, ele quer que você relacione o ácido metacrílico com o metacrilato de metila, que é o éster formado. Certo? Então, para isso, a gente vai ter que calcular as massas molares dessas substâncias. E para calcular a massa molar, eu tenho que primeiro fazer a fórmula molecular, para eu poder saber quantos átomos de cada tipo tem nessa substância. Então, pode voltar para o slide aí. Ó. Vamos fazer a fórmula molecular do ácido metacrílico. Qual que vai ser a fórmula molecular dele? A gente não vai ficar perdendo tempo aqui contando carbono e hidrogênio. Então, eu já fiz, né? A fórmula molecular dele é C4H6O2. Essa é a fórmula molecular do ácido metacrílico. E a fórmula molecular do metacrilato de metila, que é o éster, é C5H8O2. Significa o quê? Que a massa molar do ácido metacrílico ela é de 86 gramas por mol, enquanto que a massa molar do metacrilato é de 100 gramas por mol. Tranquilo? E você vai observar que eles reagem na proporção de 1 para 1. A cada 1 mol de ácido metacrílico que reage, eu formo no produto 1 mol de metacrilato de metila. Então vamos aqui para o espaço em branco, ó. E a gente vai ter o quê? Que 1 mol do ácido, vou colocar aqui, ó, qual substância que eu estou relacionando? É o ácido relacionado com o éster. Ácido metacrílico, metacrilato de metila. 1 mol do ácido forma 1 mol do éster. Então, eu vou ter que transformar mol em quê? Se eu estou trabalhando com massas, eu vou ter que transformar o mol em massa molar. E a gente já calculou lá atrás. Então, 1 mol de ácido corresponde a 86 gramas. 1 mol de éster corresponde a 100 gramas. Então, pronto. Ó. Agora eu só preciso montar a segunda linha da minha regra de 3. Se 86 gramas do ácido formam 100 gramas do éster, 1 kg de ácido vai formar X, a quantidade de éster que eu quero saber quanto que forma. Certo? Não preciso transformar tudo para quilo, porque como eu tenho dois lados com a mesma unidade, eu posso cortar essas unidades. Ó. Grama corta com grama. Então, se só sobrou a unidade quilo, a minha resposta vai sair em quilos. Se você fizer esses cálculos, você vai achar que X é igual a 1,16 quilos, que é menor do que 1,2. Então, o que o item falou? O item falou que a quantidade formada, que pode ser obtida de éster, é superior a 1,2. Como eu consigo obter 1,16, que é menor do que 1,2, o item está errado. E aí está o problema da gente fazer aproximações muito precipitadas. Né? Se a gente fosse fazer a aproximação um pouco antes, a gente até poderia achar aqui ó, que o x fosse igual a 1,2, que é 1,16, né? Então você tem que tomar cuidado com essas aproximações. Aproveita que na sua prova você tem calculadora para poder usar. Então você pode fazer essa conta bem exata. 1,16 menor que 1,2, o item está errado. 13. Os dados fornecidos na tabela 1 indicam que a reação de esterificação do ácido metacrílico com metanol é uma reação endotérmica. E aí está outro errinho. Certo? Por quê? Esses ΔH de formação que ele trouxe aqui na primeira coluna, voltei o slide, né? Você está observando aí no slide. Ó, a tabela 1 aí, ele estava mostrando o ΔH de formação, é a primeira coluna. ΔH de formação, por definição, ele é negativo. A formação de uma substância é, por si só, uma reação exotérmica. Então, ou ele não quis colocar o sinal na coluna, como eu falei para vocês. Não sei se foi um erro da digitalização. Se não tivesse sido erro de digitalização, ou ele não quis colocar o negativo, porque automaticamente você tem que inferir que ΔH de formação é
negativo. Então, quando a gente for fazer nossos cálculos, a gente vai usar esses valores da primeira coluna mais negativos, tá? E aí eu vou fazer a fórmula do ΔH de formação. Quem é ΔH de formação? ΔH de formação não, perdão, ΔH da reação, né? É a entalpia de formação dos produtos. Deixa eu marcar aqui para não confundir vocês, tá? ΔH da reação vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Qual que é a entalpia do produto? O produto é metacrilato de metila e água. Então, menos 386 mais menos 286. Essa é a entalpia do produto. Menos a entalpia do reagente. Quanto que é a entalpia do reagente? Menos 418 mais menos 245. Esse é o ΔH da reação. Se você fizer essas contas, você vai chegar no valor de ΔH igual a menos 672 mais 663. Automaticamente, você não precisa nem fazer essa conta. Você vai ver que esse valor ele é menor do que zero, porque 672 é maior que 663, significando que a reação ela é exotérmica, certo? Então o item ele tá, deixa eu ver, o item está errado, porque ele falou que a reação é do tipo endotérmica, mas ela é exotérmica. Tranquilo? E a última questão o último item dessa questão, que é o item 14, ele fala da lei de velocidade da reação, equação de Gutenberg-Wright. Então ele falou o seguinte, ó, da tabela 2 infere-se que a lei de velocidade para a reação da polimerização é dada por. Então, não vamos olhar o item e vamos lá na tabela e fazer a lei de formação da velocidade. Se der igual ao do item, o item vai estar correto. Então vamos ver, ó. Tem que lembrar como que faz essa lei de formação, essa lei da velocidade. Ó, você vai ver que de uma linha para outra, a gente vai manter constante a concentração de um dos reagentes e vai variar do outro. E ver qual que é a influência disso na velocidade. Então, nesse caso aqui da primeira para a segunda linha, quem ficou constante foi o iniciador. E quem variou foi o monômero. Ó. A concentração de monômero multiplicou por 4. Enquanto isso, a velocidade também multiplicou por 4. Ou seja, 4 elevado a 1. Então, o expoente que relaciona a concentração do monômero com a velocidade é o expoente 1. Por quê? A velocidade do monômero quadruplicou, ficou multiplicada por 4. E a velocidade da reação também ficou multiplicada por 4. Ficou por 4 elevado a 1. Então, o expoente do monômero nessa lei de formação é 1. Então, a velocidade da reação é uma constante K vezes a concentração do monômero elevado a 1. E agora, da segunda para a terceira linha, quem vai ficar constante? O monômero, ó, 4x, 4x. Quem está variando? O iniciador. A velocidade do iniciador ficou multiplicada por 4. E o que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Qual que é a relação entre o expoente do iniciador com a velocidade da reação? Ora, se a concentração do iniciador quadruplicou, ficou multiplicada por 4, e a velocidade da reação multiplicou por 2, significa o quê? Que ela ficou multiplicada por 4 elevado a meio, ou raiz quadrada de 4. Então, significa que o coeficiente do iniciador nessa reação é de meio. Não sei se dá para entender aí, ó, meio. Conclusão da história, o item está errado. Porque ele falou que velocidade é K vezes o monômero elevado a 1, vezes o iniciador elevado a 1. Beleza? Aí está o cálculo que a gente fez naquela item da estequiometria. E vamos para o último item dessa questão. Que ele falou o seguinte, ó, considerando que a cura da resina de metacrilato consiste em reação de polimerização por adição, assinale a opção que apresenta corretamente uma pequena parte da estrutura do polímero. Como que eu fiz esse item aqui para facilitar? Volta aqui, ó. Como que vai ser a polimerização a partir do acrilato? Ó? O acrilato é esse éster. Então, o que a gente tem no éster? A gente tem que sempre procurar, na polimerização por adição, a ligação dupla, que é ela que vai ser quebrada para poder ser polimerizado. Então, olha aqui a dupla entre carbonos. Ó. O que tem pendurado nela?
2 hidrogênios. Eu estou escrevendo para vocês aí. Um metil. E esse radical R aqui, que é a parte do éster. Então, ó, vamos transcrever isso aqui para um espaço limpo aqui, ó. Esse espaço aqui do item, ó. Então, como é que estava lá? A gente tinha uma dupla. Nessa dupla, quem estava ligado nela? Nesses carbonos. 2 hidrogênios, no mesmo carbono aqui, ó. Um CH3. E aquele radical R, que vou colocar R para simplificar, que é a parte do éster, que é o dupla O, OCH3. Então, como é que vai ser essa polimerização? N vezes isso, vai quebrar essa dupla, certo? Vai abrir, e aqui vai continuar, ó, R, CH3. Quem que vai ficar a molécula do lado dessa? Uma molécula igualzinha a essa, então, ó, aqui vai ficar CH, e o outro, ó, CH3. Então, o que você conclui? Que no mesmo carbono que tiver o radical, a parte do éster, ser dupla OCH3, você vai ter o CH3 também. Então, olha que eu já vou eliminar. Vou eliminar a letra B, porque ele nem aparece com metil aqui. No mesmo carbono que tem um radical, C dupla OCH3, ele botou o metil bem aqui, ó. Olha um carbonozinho aqui. Então, ele não está no mesmo carbono aqui, ó. Então, eu já vou cortar a letra B. Vou cortar a letra C, porque aqui, ó, o carbono que tem um radical não é o mesmo carbono que tem um metil, ó. Está sendo carbonos diferentes. Então, sobraria a letra A e a letra D, que tem radical e metil no mesmo carbono. Mas por que a resposta certa é a letra A e não a letra D? Porque se você observar na letra D, entre carbonos, o carbono que tem um radical, né, que é o do metil, você tem 2 carbonos. Tá vendo aí na letra D? Só que se você for observar na sua estrutura, você não tem 2 carbonos entre carbonos que tem radical. Você só tem apenas um, que é o que a gente tem aqui na letra A. Olha aí, ó. Somente um carbono entre esses carbonos que tem um radical. Beleza? Então, vamos em frente para a gente poder continuar a nossa resolução. Botei para vocês o gabarito, tá? Vamos lá. Próxima questão. Pigmentos e corantes são os responsáveis pela coloração de uma tinta. A cor depende dos comprimentos de onda da radiação absorvida pelo composto, o que, por sua vez, depende da diferença de energia entre as bandas de valência e de condução. Lembra que a prova da UNB traz uns textos que muitas vezes ajudam a gente a responder a prova e outras vezes nem tanto. Então, vamos ver aqui, ó. Os pigmentos CDS, que é o sulfeto de cádmio, e CDSE, que é o seleneto de cádmio, tá? Por exemplo, são conhecidos como amarelo e vermelho de cádmio, respectivamente. O CDS absorve a luz azul e por isso apresenta coloração amarela, que é a cor complementar do azul, e o CDSE absorve todas as cores, com exceção da vermelha, e por esse motivo apresenta a cor vermelha. Nas plantas ocorre um fenômeno de características semelhantes, já que os pigmentos fotossintéticos são capazes de absorver a luz em alguns comprimentos de onda e refleti-la em outros. A partir das informações apresentadas, e considerando que o produto de solubilidade do sulfeto de cádmio seja igual a 1 vezes 10 a menos 26, tá vendo como na impressão às vezes eles somem com o sinal? É muito raro encontrar um sal, ainda mais esse tipo de sal que é super insolúvel, com um KPS de 10 a 26. Não tem coerência esse valor. É 10 a menos 26. E que as soluções envolvidas apresentem comportamento ideal, julgue uns itens. Tá? Então, ó, vamos logo para o 18, que ele é rapidinho. Ó. Quando o CDS se dissolve em água, formam-se os íons CD+, e S, aquoso. Né? Por mais que ele tenha assumido como um sinal, né, supondo que o item seja exatamente desse jeito, que a gente desconsidere esse erro de digitalização que eu estou falando. E aqui não tem um sinal de menos, já está errado na mesma hora. Como que eu vou ter um íon sem carga? Como que eu vou ter um íon somente S? Então, por si só, já estaria errado. Mas mesmo que tenha ocorrido esse erro que eu estou falando do sinal, e aqui tivesse um S menos, ainda assim o item estaria errado. Por quê? Porque o cádmio é da família 2A. Bela Magnólia, perdão, nada a ver, esquece. Não é da família 2A, não.
Mesmo ele não sendo da 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, tá? Não vai confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão, por favor. Confundir aqui. Enfim, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, o íon que ele forma é o íon cádmio 2+. Da mesma forma, o enxofre, como é da família 6A, o ânion que ele forma é o enxofre 2-. Como eles têm a mesma carga, a mesma quantidade de carga, né? Um é positivo e o outro é negativo. Então, a proporção entre eles no sal é de 1:1, CdS. Mas não quer dizer que é CD mais e S ou CD mais e S menos. Beleza? Então, o item está errado. E a 16? Infere-se da tabela periódica, dadas as posições dos elementos, que a distância entre os átomos de cádmio e enxofre é maior que a distância entre os átomos de cádmio e selênio, nos respectivos sais. Então, no fim das contas, o que ele está perguntando? Vem aqui para mim a câmera. Olha o que ele está perguntando nessa questão. Ele quer que você compare, no fim das contas, qual que é o tamanho do raio atômico do enxofre em comparação com o raio atômico do selênio. Percebe isso? Porque se você está falando da distância entre os átomos de cádmio e enxofre, cádmio e selênio, o cádmio não vai influenciar nessa distância, porque ele é o mesmo nos dois compostos. Quem vai ser decisivo nessa distância é o enxofre e o selênio. Quem tiver o raio atômico maior vai ser o que vai dar a maior distância para o átomo de cádmio. Entendeu isso? Concorda comigo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na nossa tabela, que tem na nossa prova, e tem que lembrar como que o raio atômico cresce na tabela. Se vocês observarem, eu trouxe uma tabela para vocês aqui nesses slides, ela está lá no último slide. Então vamos lá no último slide. É bom que você já tenha uma ideia, né, de quantas questões a gente vai fazer hoje aqui, né? Mas vamos lá na última parte. Olha aí, ó. O enxofre e o selênio, eles estão na coluna 16, na família 16, a antiga família 6A. E o selênio está num período maior que o enxofre. Lembra que o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, de forma que o frâncio é o elemento que tem o maior raio atômico? Lembra disso? Então, nesse caso, entre o enxofre e o selênio, quem vai ter maior raio atômico é o selênio. O selênio tem maior raio atômico do que o enxofre. Então, o que é que significa isso? Que a distância entre cádmio e selênio vai ser maior que a distância entre cádmio e enxofre. Então, vamos voltar lá na nossa questão. E o item vai estar errado, porque ele está falando que a distância entre o cádmio e o enxofre é maior. Então, o item está errado. A distância maior é no cádmio e selênio, porque o selênio tem maior raio atômico. E agora vamos para a questãozinha de cálculo. Eu deixei um espaço em branco para a gente poder fazer, que é uma questão de KPS. O que a gente tem que lembrar dessa questão? Como que a gente faz? Ó? O sal, sulfeto de cádmio, quando ele está dissolvido em equilíbrio, ele vai formar os íons cádmio 2+ e selênio 2-. Certo? Então, como que eu calculo solubilidade? Se eu dissolver 1 mol por litro de sulfeto de cádmio, eu vou ter X de cádmio 2+, como a proporção é de 1:1, eu vou ter X de S2-. Então, como que vai ser o KPS disso daqui? Lembrando que como o sulfeto de cádmio é sólido, ele não entra na expressão do KPS. Então, vai ser simplesmente concentração de cádmio 2+, vezes a concentração de selênio 2-. Certo? Então, ó, se eu falar que a concentração de cádmio 2+ e selênio 2- é X, qual que vai ser o KPS? KPS vai ser X vezes X. Sendo X a própria solubilidade. Eu estou descobrindo quanto que eu consigo solubilizar a partir de 1 mol por litro de sulfeto de cádmio. Então, ó, o KPS vai ser x². Mas quem é o KPS? 10, 1 vezes 10 a menos 26. Isso vai ser igual a x². Então, significa que x é igual a 1 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Porque aqui eu estou dissolvendo 1 mol por litro. Só que ele não quer em mol por litro, ele quer em massa, ele quer em grama por litro. Então, para isso, eu vou ter que calcular a massa molar do sulfeto de cádmio. Se você for olhar lá na tabela, você vai ver que ela é de
144,5 gramas por mol. 144,5 gramas por mol. Se eu cortar mol com mol, eu vou achar que a solubilidade do sulfeto de cádmio é igual a 1,445 vezes 10 a menos 11, perdão, 10 a menos 11 gramas por litro. E ele quer que eu compare com 10 a menos 10. Então, eu vou passar isso aqui para a base 10. Eu não vou deixar na base 11. Isso daqui é igual a 0,1445 vezes 10 a menos 10. Que é menor do que 1 vez 10 a menos 10 gramas por litro. O que significa isso? Que o item está errado. Porque ele falou que a solubilidade é superior a 10 a 10 gramas por litro. 1 vez 10 a menos 10, né? Então, vamos para frente. Como eu achei aqui uma solubilidade de 0,1445 vezes 10 a menos 10, ela é menor do que 1 vezes 10 a menos 10, por isso que o item está errado. Gabarito aí para vocês. É isso então, gente. A gente vai encerrar essa primeira parte da resolução por aqui, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? E a gente se encontra daqui a pouco.